Mateus capítulo 5, a gente está falando daquilo que é a base. E por isso eu estou usando 2 dias para falar só disso. Não quero correr com esse assunto. Eu quero que você se lembre que isso é a raiz. Tem muita gente que está olhando para o fruto. Tem muita gente que está buscando o resultado. Mas existe um processo que precisa se cumprir. Você nunca vai ver um fruto que veio do nada. Houve uma semente que foi lançada. Ela foi cuidada, ela foi regada. Ela cresceu, ela se desenvolveu e então os frutos chegaram. As bem-aventuranças, como a gente já falou a semana passada, são consideradas por muita gente o maior sermão de Jesus. Ou seja, o maior pregador da história está pregando o maior sermão que ele já pregou. E ele está trazendo aqui, não é indicações, ele está trazendo aqui um mapa para a gente viver uma vida com propósito. Ele está trazendo aqui indicações e lições que, se a gente aplicar, eu te garanto, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. E a gente falou desde a semana passada, porque isso é extremamente contracorrente. Porque tudo que Jesus está falando aqui nos ensina que a verdadeira felicidade, na realidade, é abraçar o que o mundo não quer, o que o mundo está repudiando, e repudiar o que o mundo está aplaudindo. Então, se a gente está andando em dependência do que vão falar, do que vão dizer, se vão aceitar, se vão achar legal, se não vão, a gente já começa mal. Por isso ele está falando aqui que, na realidade, pobre de espírito, e a gente entendeu isso da semana passada, é depender integralmente dele. É depender de Deus em tudo. É saber que tudo que somos, tudo que temos, tudo que a gente pode ter, tudo que a gente pode ser, vem dele. Que a gente está vivendo hoje, o plano dele para as nossas vidas. Que a gente está aqui olhando para ele, que a gente tem que estar com os olhos fixos nele, independente dos barulhos que estão acontecendo à nossa volta, independente do que as pessoas estão dizendo. Muitas vezes as próprias pessoas que estão à nossa volta, ou as autoridades, ou as notícias estão nos sentenciando. Muitas vezes nos condenando e já executando a nossa pena. E a gente está pondo toda a atenção aí, e quantas vezes a gente fica desesperado por causa desses barulhos que estão à nossa volta. Mas Jesus está vindo e nos ensinando o que é a verdadeira felicidade. Ele fala que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas sim nas coisas internas, naquilo que está acontecendo dentro de você. E que se você permitir, se você respeitar o processo, isso que está acontecendo dentro de você vai estar já visível, para que outras pessoas possam olhar e ver que realmente aquilo que o Senhor está fazendo em você está gerando transformação. A verdadeira felicidade não é simplesmente uma promessa para o futuro, ou melhor, não é uma promessa só para o futuro, porque o que ele promete também é para o futuro. Tem todo um aspecto escatológico, mas não é só isso. Mas também é uma realidade para hoje, para agora, para que você viva com propósito no lugar em que o Senhor te colocou hoje, em pleno 2023, quase 2024. Nas situações que você está sendo exposto, que inclusive estão te incomodando. Nas situações que você está vivendo, que você não tem nem mais paciência, que você fala, poxa, mas continuo vivendo a mesma coisa, vai virar mais um ano, e isso não muda, continua sendo a mesma coisa. Mas a promessa que ele está falando aqui da verdadeira felicidade é uma promessa que transforma isso hoje, desde que você se coloque nesse lugar e aplique aquilo que ele está te ensinando. Ele está falando que a verdadeira felicidade, a gente já falou isso a semana passada, não está baseada no ter. Isso é uma mentira que as pessoas têm jogado na tua cabeça. E enquanto você não tem, você não se vê como alguém feliz, você não se vê como alguém satisfeito. E nós lembramos do próprio texto de Salomão e quantos outros que viveram isso, que conquistaram, e no final falaram, eu vi, experimentei, corri atrás, cheguei, conquistei, e não me encheu. Não me encheu, não tem sentido, é como correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Então, a verdadeira felicidade não está fundamentada no ter, e ainda menos no fazer, que é o que muita religião fala por aí. Faz por merecer. Desempenha o teu papel. Vai lá, se doa, vai lá, se sacrifica, vai lá, se penitencia, vai lá, paga o preço, porque aí as coisas vão acontecer para você, não é o fazer.
A verdadeira felicidade está baseada no ser, que você se encontre nesse lugar onde você é, e você sente que você é filho de Deus, que o amor dele está sobre a tua vida, que você sabe que não está caminhando sozinho, que ele está te dirigindo em todos os momentos, em todas as situações, que você possa de verdade ser. A gente entrou já falando o que não significava ser pobre de espírito. Não significa pobreza financeira, não significa pobreza espiritual, não significa pobreza de autoestima, não significa timidez ou fraqueza, não significa nada disso. E aí a gente começou a falar o que de verdade significava ser pobre de espírito, que é a base, é o primeiro degrau, é a raiz para tudo que vem depois, para todas as virtudes, para todas as promessas, para tudo aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E muitas vezes, justamente quando a gente está chegando aí, quando Ele está levando a gente para esse lugar de dependência, a gente se desespera, a gente se frustra, a gente se decepciona e a gente larga, a gente abandona aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor não te trouxe até aqui para que você desista, o Senhor te trouxe até aqui para esse lugar de dependência dEle, para que você experimente um cuidado e um direcionamento que você nunca experimentou antes. Então acalma o teu coração hoje. Descansa naquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque Ele está te posicionando aí nesse lugar. Porque enquanto nós não formos pobres de espírito, Jesus jamais vai ser precioso para a gente. Um monte de coisa que estão falando aí fora, um monte de coisa que estão te mostrando e te prometendo aí fora, vão ser mais preciosos do que aquilo que a palavra está falando. Enquanto a gente não enxergar a nossa dependência e o lugar onde nós realmente estamos, a gente não vai conseguir viver a riqueza que Cristo tem para todos nós. A gente precisa entender que essa pobreza de espírito é o início. Essa dependência total é o princípio, é a base aonde o Senhor vai construir. E aí nós chegamos nesse ponto, quando a gente pode identificar se nós somos ou não somos pobres de espírito hoje. E um dos primeiros fatos, um dos primeiros sinais que a gente pode ver de alguém que depende, né, de alguém que é pobre de espírito, é quando a base da nossa aceitação por Deus está 100% nos méritos de Cristo. Não é o que eu fiz ou deixei de fazer, não são meus acertos ou os meus erros, é aquilo que Jesus fez na cruz. Uma pessoa pobre de espírito, ela não tem nada a exigir, ela não tem nada a merecer, ela não tem nada para reclamar, porque ela sabe que o mérito não é dela. Ela se encontra desamparada até que ela se refugia em Cristo. Ela não tem descanso até ela estar firmada na rocha, que é Cristo. Ela não busca nenhum outro tesouro ou experiência além daquilo que Cristo tem para a vida dela. Ela está plenamente satisfeita no Senhor. E é maravilhoso quando a gente chega aí. E é maravilhoso quando de repente você se dá conta que isso está acontecendo. Essa semana passada e essa semana, em 2 tempos de vida, eu identifiquei no meio de conversas que isso estava acontecendo, porque pensa numa pessoa que era insatisfeita com tudo que vivia. Pensa numa pessoa que estava sempre correndo atrás do vento, vivendo inclusive alguns sonhos, mas sempre falava, não pode ser só isso a vida, tem que ter algo mais. E essas semanas, nessas 2 últimas semanas, com essa palavra que tem me confrontado tanto, porque eu confesso para vocês, eu não gosto de depender. Quantas vezes eu fugi desse lugar dizendo, não, eu quero a condição necessária, eu quero ver em mim a capacidade necessária, eu quero ver que o Senhor está realmente colocando pessoas que têm a capacidade para que a gente alcance essa promessa que o Senhor tem para a gente. Quantas vezes eu analisava as pessoas que eu conheço, não, esse é empresário, esse é executivo, esse seja onde fosse que essas pessoas estavam colocadas, eu olhava e tentava analisar o que essa pessoa fez por merecer, o que ela fez para chegar nesse lugar, o que ela fez para conquistar esse lugar. Isso é desgastante. E aí chega uma pandemia onde as pessoas acreditam que são o que têm, ou que são o que fazem, ou que são de quem é parente, e a pandemia faz uma varredura. Quanta gente que achava que era o que fazia e perdeu o trabalho. Quanta gente que achava que era o que tinha e perdeu as posses. Quanta gente que achava que era de quem era parente e perdeu o parente. E aí quem é você? Cadê teu chão? E nesse lugar, e eu particularmente vivi aí,
Quando o Senhor tira o chão debaixo dos teus pés, Ele vem e fala: agora eu vou te mostrar o que eu tenho de verdade para a tua vida. E não vou mostrar um pouquinho, não vou mostrar uma parte, mas eu vou manifestar a plenitude da minha promessa sobre a tua vida. Então, se você chegou aqui hoje, se sentindo sem chão debaixo dos teus pés, deixa eu te dizer, o Senhor está te levando aí, para que você possa experimentar plenitude das promessas dEle para a tua vida. Plenitude da palavra de Deus para a tua vida. Quantas vezes a gente está falando de algo assim, e as pessoas estão falando: mas eu não vivo isso, eu não experimento isso, eu estou longe disso. Hoje é dia disso mudar, no momento em que o Senhor encontrar em você um bem-aventurado por ser pobre de espírito, por depender do Senhor em todas as coisas, ainda que você ache que tem aí um certo currículo, ainda que você se apresente com fidelidade diante do Senhor, como fez Jó. Se manteve fiel, piedoso, se desviava do mal, suportou provas que pouquíssimas pessoas suportariam. E quando ele abre a boca para falar dele, em Jó 42:6 ele diz: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, desço no nível mais baixo, vou para o nível mais alto de dependência de Deus, porque é Ele quem faz, é Ele quem pode, é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem leva, é Ele quem traz, é Ele, é o Senhor quem está fazendo o que está fazendo aqui nesse lugar, é o Senhor quem te trouxe a esse lugar com propósito. Então deixa de resistir, deixa de lutar, deixa de achar que tem um plano melhor para aquilo que Deus está fazendo e descansa no plano de Deus para a tua vida. Descansa na promessa de Deus para a tua vida. E aí eu vejo alguns motivos também para nós sermos pobres de espírito. Primeiro, ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. Que a gente possa entender isso, que a gente possa viver isso hoje. Ser pobre de espírito é a nossa nobreza. Se você é pobre de espírito, deixa eu te falar, Deus olha para você como uma pessoa de honra. Aquele que é pobre aos seus próprios olhos é precioso aos olhos de Deus. Eu lembro, e eu falo desse exemplo aqui, Otávio conhece a família, é impressionante, família de um cara que eu considero meu irmão, um dos meus melhores amigos da vida. Eu falo, por causa da vida deles, eu sempre falei, Deus não tem filhos prediletos, mas quem se encontra nesse lugar de dependência total de Deus, já sai na frente. E eu lembro dessa família. Hoje, então, nem se fala, gente, só de falar do testemunho deles, eu já citei aqui numa mensagem, 10 filhos vivendo numa casa de 1,5 quarto. Eu digo 1,5 quarto porque o quarto do fundo ele era uma quina, era a casa no fundo de uma igreja. E era uma quina, assim, que tinha 2 beliches e as 5 meninas dormiam dentro daquele quarto. Os 2 filhos mais novos, que eram gêmeos, olha isso, imagina você ter 8 filhos, engravidar de novo e ainda vem gêmeos. Ei, fala sério, hein? E esse gêmeo caçula, eles são o Elias e o Eliseu. O Elias é meu amigo, o famoso Pi. E cresceram nesse lugar. Aí você fala assim, poxa, 10 filhos vivendo numa casa minúscula, no fundo de uma igreja. Ele zelador da igreja, ela também. O casal se dedicava a isso. E aí você fala, bom, mas pelo menos está todo mundo junto. O Pi ainda era um adolescente, o pai dele morreu. Eles ficaram sem chão, não tinham o que fazer, para onde ir, como ser cuidados. Mudaram para Santo André, depois voltaram para São Paulo. Quando ele voltou para São Paulo, eu fiquei tão feliz, porque eu tinha meu amigo lá de volta. E aí a gente cresceu juntos, juventude juntos. Mais para frente a mãe dele veio a falecer também. E eu posso te dizer aqui, eu nunca vi dos 10, uma família tão abençoada e tão cuidada. Todos bem colocados, todos bem empregados, todos produzindo frutos de muita, muita bênção, tanto na carreira quanto no ministério. Vários pastores, várias pessoas dedicadas. Por quê? São pessoas que foram para um lugar de dependência total do Senhor. E aí nesse lugar de dependência total, eles conheceram o amor de Deus, eles conheceram a vida verdadeira que o Senhor tinha para eles. Você olhava e parecia algo extremamente necessitado, mas aí nesse lugar, daí o Senhor os levantou e os colocou no lugar que Ele queria que eles estivessem. Ser pobre de espírito aquieta a nossa alma. A gente pode chegar nesse lugar aí como o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, ou seja, realmente estou passando por situações difíceis, mas Deus cuida de mim. Você pode dizer isso hoje?
Você tem essa certeza no teu coração? Porque quem não tem essa certeza, pode ter muito, não tem paz. Pode conquistar coisas que aos demais, quem sabe, estão dando um valor enorme, mas você sabe o vazio que você sente dentro de você. Quantas vezes você está aí questionando, até quando? Até quando? Até quando você descobrir que esse sim é o lugar que Deus está te levando. Onde você se esvazia de você mesmo, sabe para quê? Para que o Senhor possa te encher, para que Ele possa trazer aquilo que Ele sabe que você precisa, dentro do plano que Ele já tem para a tua vida. Deixa de insistir em manter determinadas coisas dentro de você, em apresentar determinadas credenciais, porque você acha que é isso quem vai abrir portas para você, quando na realidade é aquilo que Deus tem na tua vida que vai começar a transformar as coisas. Então não fuja mais desse lugar do milagre. A verdadeira felicidade é uma recompensa para o presente e também para o futuro. A posse do reino de Deus é algo presente. Quanta gente tem a esperança falando, não, um dia as coisas vão melhorar. Ainda que não seja aqui nessa terra, mas um dia eu vou encontrar com o Senhor e vai estar tudo certo. A promessa é para hoje. O texto está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Ela não está dizendo, porque dos tais será o reino dos céus. Está falando, é deles, é hoje, é agora. Bem-aventurados são, é no presente, é nesse momento. A fidelidade cristã ela não vai ser recompensada e desfrutada somente no céu, mas agora, a caminho do céu. Você crê nisso? Que você possa viver isso na tua vida de verdade. O povo de Deus pode ser sim, deve ser o povo mais feliz da terra, porque caminha em propósito e não simplesmente por causa das coisas. Que você possa viver essa felicidade, ou mais do que isso, essa mais do que felicidade que Jesus está ensinando aqui. Que você possa desfrutar disso hoje, porque a pobreza de espírito ela está conectada com a posse de um reino, do reino mais glorioso de todos, o reino de Deus. Que a gente possa entender isso hoje, que a pobreza de espírito na realidade é a porta para todas as demais bênçãos do Senhor nas nossas vidas. A dependência total é a porta para tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E a palavra que traduz esse bem-aventurado, esse mais do que feliz, no texto original da palavra, é Macários. Sabe o que significa Macários? Macários descreve uma alegria e uma felicidade permanente, que não sofre variações. Sabe aquele negócio de hoje eu estou aqui, hoje eu estou aqui? Isso vai continuar acontecendo, vai ter dias que você vai estar se sentindo extremamente vitorioso, e vai ter dias que você vai estar extremamente desafiado a viver lutas. Mas a palavra do Senhor vem e me fala que tudo contribui para o bem. E eu tenho ouvido testemunhos nesses últimos dias, inclusive de situações extremamente ruins, que estão gerando frutos de bênção, porque as pessoas estão vivendo o propósito do Senhor nas suas vidas, elas estão vivendo Macários. A situação que os olhos estão vendo não são boas, mas existe propósito também nessa situação. Existe um trabalhar de Deus nas nossas vidas. É uma alegria que não pode ser destruída pelas circunstâncias. Jesus, ele fala isso lá em João 16, 22, e olha aqui, que coisa mais linda. Assim como acontece também com vocês, agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Olha onde é que ele coloca claramente o motivo verdadeiro da alegria dos seus discípulos. No momento em que vocês me verem novamente, no momento em que eu estiver. Então, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Essa é a alegria que o Senhor promete para cada um de nós. Não é uma alegria que as circunstâncias vão determinar. Não é uma alegria que a aceitação das pessoas vai determinar na tua vida. Não é uma alegria que o teu saldo bancário vai determinar na tua vida. Não é uma alegria que a tua posição profissional vai determinar na tua vida. Não é isso. O que ele está falando aqui é Macários. O que ele promete para você é essa felicidade, mais do que feliz, não pelo que você tem,
Não pelo que você faz, mas pelo que você é. E o Senhor te chama a esse lugar, onde aquilo que você é fica totalmente claro, nítido, diante da promessa e da palavra dEle sobre a tua vida. Quem sabe você tem buscado em outros lugares. Quem sabe você tem buscado em outras pessoas, mas o Senhor está dando aqui a receita. Sabe, a felicidade que existe na dor, é a felicidade que sim existe na doença, na perda, no luto. Quantas vezes a gente não consegue explicar como é que a gente consegue ficar de pé? Quantas vezes a gente não consegue explicar por que a gente não desistiu, por que a gente não parou, por que a gente não jogou tudo para o alto, por que nosso casamento continua de pé, por que a nossa família continua unida, por que a nossa empresa não fechou? Deixa eu te falar, porque o Senhor estava com você e o propósito dEle, mesmo quando você não tinha mais forças, quando você não tinha mais disposição, quando você não tinha mais alegria para seguir, Ele estava lá com você. Porque você descobriu o que é essa alegria verdadeira. É interessante porque quando a gente entra no reino de Deus, parece que o reino de Deus também entra em nós. E tem um texto que me inspira demais, que está em Lucas 17. O verso 21 desse capítulo diz o seguinte: ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus, na realidade, está dentro de vocês. Tem muita gente procurando aquilo que o olho pode ver, tem muita gente procurando para tentar explicar, para tentar justificar. Tem muita gente visitando um monte de igreja, tem muita gente ouvindo um monte de gente, tentando achar o reino de Deus. Deixa eu te falar, enquanto você não achar esse reino dentro de você, você não vai achar em nenhum outro lugar. Enquanto isso não for estabelecido no teu coração, você não vai encontrar resposta em nenhum outro lugar. A palavra está falando, não está aqui ou está ali, está dentro de vocês. Que você possa experimentar isso, que você possa viver de verdade aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para as nossas vidas. E para mim, de verdade, é importantíssimo que isso aconteça, porque os milagres são tão grandes. As transformações que a gente tem experimentado, e não existe hoje, de verdade, para mim, limites para aquilo que Deus pode fazer. Eu tenho visto com os meus próprios olhos, eu tenho esse privilégio de sentar na primeira fila e ver o que Deus está fazendo, ver a transformação, ver a mudança de mente, ver a percepção, a renovação de mente, que vem através de um arrependimento verdadeiro, de uma metanoia. Não é que, vou pensar melhor, vou mudar. Você vai ver as coisas diferentes da maneira como você está vendo hoje. É o poder de Deus que pode fazer isso com você. E a gente precisa se posicionar e caminhar dessa forma, porque além dessa promessa para hoje, nós também temos a promessa do reino futuro. É a palavra do Senhor, é a promessa do Senhor. E é um reino que excede o esplendor dos maiores reinos do mundo, porque o fundador desse reino é o próprio Deus. Esse reino ele faz com que tudo que é valioso aqui nesse mundo pareça nada. Todo mundo sabe a descrição, as ruas de ouro que nós vamos ter no céu. E muita gente olha e fala assim, nossa, é para mostrar que realmente é valioso lá. Não, é para mostrar que aquilo que você está correndo atrás, que você está morrendo aqui por isso, lá serve só para ser pisado. Que a gente possa entender isso, de qual é a promessa que está sobre as nossas vidas, de onde nós vamos passar nossa eternidade, de que o Senhor tem garantido para todos nós aquilo que Jesus fez através da cruz, e que isso nos alimente, que isso nos inspire, que isso nos dê alegria, como as promessas que quem sabe você tem ouvido aí no mundo. A mesma alegria, ou deveria ser maior, mas que comece a gerar dentro de você essa motivação que você sente quando você vê alguém prosperando financeiramente, de que quando você vê alguém crescendo profissionalmente, que isso possa ser de verdade o teu verdadeiro alimento, que isso possa ser a tua verdadeira motivação, que isso possa te fazer superar todos os desafios que vierem pela tua frente, sabendo que a tua vida tem propósito. E o propósito é fazer com que vida eterna seja gerada, com que pessoas sejam resgatadas da morte, com que pessoas saiam da condenação eterna, porque é isso que o Senhor está te entregando, é isso que Ele está te oferecendo, e muitas vezes a gente está dando as costas, achando que é melhor correr atrás daquilo que a gente vê sentido. Que você possa hoje se voltar para aquilo que o Senhor está fazendo, que você possa viver esse reino, que excede todos os reinos, em todos os aspectos, em riqueza, em segurança, em instabilidade. Quantos reinos já caíram e ainda vão cair?
Mas o reino de Deus, a palavra me fala que ele permanecerá para sempre. Esse é o reino que está prometido para mim e para você. E diante disso, o crente mais pobre aos olhos do mundo, aleluia, ele é mais rico do que os reis mais ricos dessa terra, porque a promessa do Senhor está sobre a vida dele. Que a gente possa entender isso hoje, que a gente possa não somente entender, mas viver isso hoje. Eu tenho certeza que esse ano que está começando vai ser um ano marcante, vai ser um ano transformador, vai ser um ano impactante. O Senhor vai usar a tua vida para impactar os ambientes que você entrar, para mudar realidades, para que milagres aconteçam. O sobrenatural do Senhor vai se manifestar sobre a tua vida. Mas você precisa começar aqui. E por isso precisa estar tão claro. Você sabendo qual é a promessa do presente, qual é a promessa do futuro. Eu faço uma pergunta para a gente aqui hoje. Será que a gente tem andado de acordo com essa promessa? Será que a gente tem andado de modo digno a esse reino de Deus que está prometido para a gente? Será que a gente tem vivido de modo compatível com aqueles que vão se assentar com o Senhor e vão reinar? Será que você tem agido dessa forma ou será que você tem sobrevivido? Será que você tem feito o que dá para fazer? Você tem vivido o que dá para viver? Será que você tem vivido dessa forma compatível? Será que a gente tem resplandecido a glória de Deus em nós? E mais uma vez aqui eu quero te dizer, não é acusação, é para nos mover mesmo, é para nos desafiar mesmo, para que a gente possa se entregar àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque durante muito tempo, isso que a gente está vivendo, isso que eu estou vivendo aqui hoje foi longe da minha realidade. Longe, mesmo tendo a promessa, mesmo tendo a palavra. Eu não dava atenção, eu não dava ouvidos. Eu queria fazer do meu jeito, eu queria fazer no meu tempo. E o que eu vivia estava longe da manifestação da glória de Deus, de resplandecer a glória de Deus. Estava longe. Será que o teu coração está vazio de vaidade? Será que você consegue se esvaziar? Será que você consegue hoje estar sedento pelas coisas do céu? Aquilo que Ele tem para a tua vida? Você já abriu mão de tudo que é teu para se derramar aos pés de Cristo? Para escolher a vontade dEle para a tua vida? Para escolher o plano dEle para a tua vida? E o tempo já foi. Mas eu quero terminar te falando o seguinte. Essa é uma pergunta que você não precisa responder para mim, não precisa nem responder para quem está aí do teu lado. É uma análise interna, uma autoanálise. Abre teu coração diante do Senhor, porque no tempo de Jesus, quem entrou nesse reino que estava sendo estabelecido, não foram aqueles que as pessoas achavam que eram dignos disso. Não foram os fariseus, que se consideravam ricos em méritos, em conhecimento. Não foram eles que entraram nesse reino. No tempo de Jesus, não foram os zelotes que sonhavam com esse estabelecimento do reino, com derramar de sangue, com espada. Não foram eles. Quem de verdade entrou nesse reino foram aqueles que ninguém dava nenhum mérito. Foram aqueles que estavam vazios de si mesmos, aqueles que eram totalmente dependentes, aqueles que, se alguém não fizesse algo por eles, eles morreriam. Que eles não tinham para onde correr, eles não tinham para quem ligar, eles não tinham escapatória. Eles dependiam 100% de Deus, eram publicanos. Eram pessoas que haviam sido descartados pela sociedade, não haviam sido escolhidos nem para serem discípulos de outros mestres. Estavam se dedicando às suas profissões, aos seus ofícios, ao ofício das suas famílias. E de repente Jesus chega para esses que não tinham valido para o mundo. E intencionalmente os escolhe. E não é que ele transforma a região, ele transforma o mundo, ele transforma a história, ele transforma tudo. E nós somos frutos desses homens escolhidos, que haviam sido desprezados, mas que creram, que sabiam que eram pobres de espírito, e abandonaram tudo para depender 100% do Senhor. E a partir daí, o Senhor começa a usá-los e estabelecer um reino que nos alcançaria, que nos transformaria, que hoje está crescendo aqui dentro de nós, que hoje está nos levando a lugares que a gente nunca imaginaria estar, que hoje está desenvolvendo e produzindo testemunhos maravilhosos aqui. Tudo que eles podiam fazer
era clamar pela misericórdia do Senhor. E eu creio que hoje nós estamos nesse mesmo lugar. Eu creio numa igreja que hoje aqui pode juntos clamarmos pela misericórdia do Senhor. Não importa o que está te ameaçando aí fora. Não importa quais são as incertezas, as inseguranças que você está experimentando, que hoje você possa aqui nesse lugar de dependência total, clamar pela misericórdia do Senhor sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias. Que você viva isso hoje, que o Senhor te encontre nesse lugar de dependência total.